Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente para orarmos, nos conectarmos com o alto e vencermos as nossas batalhas. Ainda estamos passando por momentos difíceis e eu escolhi para abrir a nossa oração inicial um texto de Emmanuel que só fala sobre dias difíceis, né? E nós vamos ouvir nesse momento. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Após essa linda reflexão de Emmanuel, nós vamos hoje conversar aqui sobre o capítulo 21 no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos tratar das instruções dos Espíritos, que o título são os falsos profetas. Então, nós temos aí um alerta, no nosso Evangelho, e quando fala desses falsos profetas, nós temos os 3 evangelistas, nós temos três textos no Evangelho com diferentes, com Lucas, com Mateus e com Marcos, falando e nos alertando sobre, para nós tomarmos cuidado, com falsos profetas, com falsos enganadores, na verdade. E nós temos aí, por exemplo, alguns textos que nos falam da árvore má, da árvore boa, que dão bons frutos, que dão maus frutos. Nós temos um texto do Evangelho que nos fala que muitos de nós, pelo menos a minha mãe, eu ouvia sempre, que quando alguém enganava, seria lobos vestidos em pele de ovelha, e temos muitas alertas. Então, o Evangelho não é só palavras. O Evangelho é uma instrução espiritual para nós
crescermos e evoluirmos. Então, nisso aí, nós temos aqui uma instrução do Espírito Luiz, não é? Essa que fala sobre os falsos profetas. Então, ele nos diz o seguinte: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda. Então, fiquemos em alerta. Porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conheceis a árvore pelos bons frutos. Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode porvir de fonte má. E nesse mesmo texto, nós vamos ver que é nos alertado que nesse período de transição planetária, de uma transição que a humanidade está passando, nós devemos ficar atentos àqueles que por usura, né, por vaidade, por orgulho, se arvoram em serem profetas, em serem messias. Então, nós vamos, o nosso irmão Luiz nos alerta que nós devemos observar as pessoas pelas suas boas obras. Então, pelos atos, pelas atitudes, através das suas obras, deveis examinar o que é correto e o que é incorreto. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem o mais alto grau das virtudes cristãs e eternas, como a caridade e o amor e a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam atos, podereis dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então, para que a pessoa se mostre ou se determine alguém enviado de Deus, é preciso determinar isso através dos seus atos, das suas atitudes, e que devem ser pautadas nos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Então, principalmente a caridade, a bondade, a indulgência, a tolerância, né, a amorosidade. Então, ele nos alerta aqui para o seguinte: desconfiai, porém, das palavras melífluas. Essas palavras melífluas são palavras assim de enganação. São doces palavras, palavras que às vezes nos iludem, né? E nós não podemos nos iludir através apenas de palavras, mas sim de ações. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Então, ele aqui nos alerta, ele faz uma alusão aos fariseus na época de Jesus, né? Que até tem dentro do Evangelho de Jesus, tem muito alerta sobre isso. Então, ele nos alerta para esses que às vezes ficam profetizando algo que apenas é ali na palavra, mas nos atos não praticam a mesma coisa que eles emitem com palavras. Aí emitem às vezes palavras de efeito, frases de efeito, onde muitos que acreditam, às vezes acreditam na ilusão
de que realmente vão ter essa oportunidade de elevação e, na verdade, não as têm, porque é, às vezes, uma enganação. Então, ele nos diz o seguinte: ele envia para propagar a sua santa doutrina, para regenerar o seu povo, senão, acima de tudo, seguindo-lhe o seu exemplo, brandos e humildes de coração. Então, aqueles que têm orgulho, vaidade, então não são missionários do Cristo. Não são missionários, ou seja, não são pessoas que podem trazer a palavra do Cristo e os ensinamentos do Cristo. O orgulho, fugir de todo orgulhoso. Tudo que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma moléstia contagiosa. Cada criatura traz nos atos o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Então, através dos atos, vão ser determinados o que é bom, o que realmente é edificante ou que não é edificante. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomaste. Ide sempre sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Então, para não prejudicar a nossa marcha de evolução espiritual, de ascensão espiritual, né, acreditando facilmente em qualquer coisa que nos apareça, nós devemos observar aquelas pessoas que realmente demonstram atitudes que vão nos ajudar nessa caminhada, né? Então, as grandes missões não poderiam ser dadas, aqui nesse texto ele nos traz isso, que as grandes missões não poderiam ser dadas a qualquer um, né, que não tivesse aquelas virtudes divinas que nós falamos anteriormente. A bondade, a caridade, a humildade, que são ensinamentos do Cristo, né? São ensinamentos que estão lá no Evangelho. Então, qualquer homem, qualquer ser, simplesmente não poderia, porque ele não teria condição para realmente abraçar tudo isso. Então, é preciso a gente continuar a nossa caminhada para esse engrandecimento e também não nos passarmos por falsos profetas com atitudes que não condizam com as atitudes proferidas pelo Evangelho do Cristo. Então, é preciso que o homem carente ele não teria forças para realmente ser um missionário e um divulgador da palavra do Cristo, né? Ser um profeta realmente. Então, são precisos homens com inteligência superior e uma moralidade ainda mais superior, certo? Porque às vezes pode ter homens muito inteligentes, mas de moralidade baixa. E com moralidade baixa realmente não pode ser um representante nem um divulgador da doutrina do Cristo. Então, nós temos aqui, ele diz o seguinte: o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza. Haverá falsos cristos e falsos profetas pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador.
Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo. Na sua maioria, desempenham a missão a que foram chamados, pela força de seu gênio que possuem, secundando pelo poder oculto que os inspira e dirige ao seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Os verdadeiros profetas revelam-se por seus atos. São adivinhos, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Então, vamos ficar em alerta e também vamos nos alertar para nós mesmos, para nós também não sermos falsos profetas. Tem um texto de Emmanuel que fala de falsos profetas. É um texto que é do livro Levantar e Seguir, né, psicografado por Chico Xavier. Então, nós vamos ver aqui esse texto. Eu achei bem interessante e trouxe para ilustrar sobre os falsos profetas. É uma opinião de Emmanuel, né? Falsos profetas pelo Espírito Emmanuel. Falso profeta não é aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as obrigações de solidariedade para com o nosso semelhante, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é nossa escola, o lar é nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humildade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, para nós concluirmos, né, sobre esse texto que eu trouxe do Evangelho, nós vimos que nós temos que também ter um aprendizado da lei divina. Nós temos que estar inteirado dos ensinamentos do Evangelho para que nós possamos nos blindar para não nos iludirmos com algum falso profeta, nem também nós sermos falsos profetas. E aí eu trouxe também uma passagem do Livro dos Espíritos, onde, na pergunta 624, onde diz assim: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva de boca de mentiroso para ensinar a verdade.
Então, sigamos as instruções dos Espíritos, sigamos as instruções do Cristo, para não nos iludirmos e também não agirmos como falsos profetas. Muita paz a todos. Vamos ao nosso momento de atendimento espiritual. Vamos nos conectando com o alto, vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar o nosso anjo guardião, os nossos irmãos benfeitores que já se encontram se encaminhando para o ambiente da casa de cada um de nós, levando a paz, levando a harmonia. E vamos mentalizar o nosso Pai, o nosso Mestre, a nossa Mãe Santíssima, elevando nossos pensamentos vamos visualizando uma luz iluminando todo o nosso ambiente, todo o nosso ser. Também essa luz vai derramando luz na fluidificação da nossa água, para que esta água possa ser potencializada para a nossa cura espiritual, a nossa cura mental, emocional e a cura física também. Então mentalizemos uma luz sendo derramada sobre todos nós. Luz de energia cósmica universal, imantando todo o nosso ser, nos equilibrando e nos harmonizando. Sinta essa energia potencializando todos os pontos de energia do nosso corpo físico, do nosso corpo perispíritico. Respire, inalando esses fluidos benéficos que os nossos irmãos benfeitores estão trazendo até nós. Fazendo a limpeza do nosso ambiente, do nosso lar, levando também energias restauradoras para todas as pessoas que compõem o nosso lar. Levando esse ambiente também aos nossos vizinhos, levando luz, levando harmonia, levando saúde. E mentalize nesse momento todas as pessoas que precisam também dessa energia salutar. Vamos envolver também o nosso planeta para que receba essa energia de luz, de paz e de harmonia. A todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que necessitam dessa luz divina, que possam receber, se fortalecer e se harmonizar. Expire e sinta
essa energia envolvendo e curando. Respire mais uma vez e vá voltando ao seu ambiente físico e agradecendo ao Pai essa oportunidade de luz e de paz que nos envolve nesse momento. E agradecendo à Mãe Santíssima, vamos dizer e agradecer esse momento de paz, de luz e de harmonia. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme e nos dê dias sempre de paz e de luz. Que assim seja.